Livro A Matriz Divina. Capítulo 2. Título: Abalando o Paradigma. Os experimentos que mudam tudo. O físico John Wheeler disse em 1911: tudo deve ser baseado em uma ideia simples. Depois de a descobrirmos, ela será tão irresistível, tão bela, que comentaremos entre nós. Sim, não poderia ser diferente. Outra frase foi registrada em 1813 a 1955 pelo filósofo Søren Kierkegaard. Poderemos ser enganados de duas formas. Uma é acreditando no que não é verdade. A outra é nos recusando a acreditar no que é verdade. Continuação da narrativa. Os primeiros raios da manhã lançavam sombras compridas da silhueta das montanhas Sangre de Cristo que se erguiam atrás de nós ao leste. Eu tinha concordado em encontrar meu amigo José, chamemo-lo assim, aqui no vale, simplesmente para passear, conversar e aproveitar a manhã. Enquanto mirávamos a vastidão da terra que une o norte do Novo México ao sul do Colorado, descortinávamos os muitos quilômetros de campos que nos separavam da grande e profunda grota da garganta do Rio Grande, com as suas laterais escarpadas que constituem as margens do rio de mesmo nome. As sálvias do altiplano desértico espalhavam no ar uma fragrância especial naquela manhã, e enquanto andávamos, José comentava sobre a família da vegetação que cobria o terreno. Todo esse campo, disse ele, até onde nossa vista alcança, funciona como se fosse uma única planta. O calor de sua respiração formava pequenas e breves nuvens de vapor a cada palavra que ele pronunciava no ar gelado da manhã. Existem muitos arbustos nesse vale, ele continuou, e cada planta está unida a outras por um sistema de raízes que escapa à nossa visão. Embora invisíveis aos nossos olhos, enterradas no solo, as raízes não deixam de existir. O campo inteiro faz parte de uma única família de sálvias. E assim como acontece em qualquer família, ele explicou, a experiência de um membro é compartilhada até certo ponto por todos os demais membros da mesma família. Fiquei meditando sobre as palavras de José. Que bela metáfora para o modo pelo qual nos encontramos interligados uns aos outros e ao mundo em torno de nós. Somos levados a pensar que estamos separados uns dos outros, de nosso mundo e de tudo o que acontece nele. Com base nessa crença, sentimos-nos isolados, algumas vezes impotentes, para alterar as coisas que nos causam dor e que podem provocar sofrimento em outras pessoas. A ironia é que também nos encontramos inundados por livros de autoajuda e workshops que frisam como é intensa a nossa ligação, como é poderosa a nossa consciência e como o gênero humano realmente constitui uma única e preciosa família. Enquanto José falava, eu não podia deixar de pensar sobre a forma escolhida pelo grande poeta Rumi para descrever nossa condição.
Que seres estranhos somos nós, constatou ele. Mesmo sentados no inferno, no fundo da escuridão, tememos pela nossa própria imortalidade. Precisamente pensei, as plantas deste campo não estão apenas interligadas em conjunto, elas têm mais poder do que qualquer uma delas sozinha. Qualquer arbusto isolado no vale, por exemplo, exerce influência apenas em torno da pequena área que o cerca. Entretanto, ponha centenas de milhares de arbustos juntos e tudo muda de figura. Juntos eles alteram o aspecto como o pH do solo, de tal modo que garantem a própria sobrevivência. Ao fazerem isso, o subproduto de suas existências, o oxigênio abundante, vem a ser substrato de nossa própria essência. Como família unificada, essas plantas têm o poder de mudar o mundo delas. Na verdade, é bem possível que tenhamos mais em comum com a sálvia no Novo México do que poderíamos imaginar. Assim como elas individual e coletivamente podem mudar o próprio mundo, nós também podemos mudar o nosso. Cada vez mais pesquisas têm indicado que somos mais do que simples retardatários cósmicos passando por um universo cuja construção terminou há muito tempo. Evidências experimentais permitem concluir que, na realidade, criamos o universo ao longo da vida, somando nossa contribuição ao que já existe. Em outras palavras, parece que somos a própria energia da qual o cosmos é formado, bem como os seres que experimentam a própria criação. Isso porque somos consciência, e a consciência aparentemente é feita da mesma coisa da qual o universo é formado. Essa é a verdadeira essência da teoria quântica, fonte de tantas preocupações para Einstein. Até o fim da vida, Einstein acreditou firmemente que o universo existia independentemente de nós, respondendo às analogias sobre como afetamos o mundo e ao comentar os experimentos que demonstraram que a matéria muda de comportamento quando a observamos, ele simplesmente declarou: "Gosto de pensar que a lua está lá no céu, mesmo quando não a estou vendo." Embora nosso papel preciso na criação ainda não esteja perfeitamente compreendido, as experiências levadas a efeito no mundo quântico demonstram claramente que a consciência exerce efeito direto nas partículas mais elementares da criação. E nós somos a fonte da consciência. Talvez John Wheeler, professor emérito em Princeton e colega de Einstein, tenha conseguido fazer o melhor de todos os resumos sobre a nossa tão recente compreensão desse papel. Os estudos de Wheeler levaram-no a acreditar que poderíamos viver em um mundo na realidade criado pela própria consciência. Um processo que ele chamou de universo participativo. De acordo com isso, com o princípio participativo, diz Wheeler, não poderíamos nem ao menos imaginar um universo de que, de algum modo e por algum tempo, não contivesse observadores, pois os próprios materiais de construção do universo são esses atos de observação participativa. Ele apresenta o ponto central da teoria quântica quando declara: nenhum fenômeno elementar pode ser considerado um fenômeno até que seja observado ou registrado.
Subtítulo em destaque: O espaço é a matriz. Se os materiais de construção do universo são feitos de observação e participação, nossa observação e nossa participação, qual é a coisa que estamos criando? Para criarmos alguma coisa, primeiramente, é preciso que haja algo disponível para usarmos no processo criativo, alguma essência maleável que seja o equivalente a uma massa de modelar para o universo. Do que é feito o universo, o planeta, os nossos corpos? Como tudo isso se ajusta em conjunto? Será que nós realmente controlamos alguma coisa? Para responder tal espécie de pergunta, precisamos nos deslocar para além dos limites das tradicionais fontes de conhecimento. A ciência, a religião e a espiritualidade, unindo essas fontes em uma sabedoria maior. É nesse ponto que entra a matriz divina. Não se trata de ela desempenhar um pequeno papel de subproduto do universo ou de ser simplesmente uma parte da criação. A matriz é a criação. Ao mesmo tempo, ela é o material que compreende tudo, bem como o recipiente para tudo o que é criado. Quando penso na matriz dessa maneira, não posso deixar de me lembrar da descrição que o cosmologista Joel Primack, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, fez do instante em que a criação começou. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido uma explosão que aconteceu em algum lugar da maneira como tipicamente esperamos que as explosões ocorram, diz ele, o Big Bang não ocorreu em algum lugar no espaço. Ele ocupou o espaço inteiro. O Big Bang foi o espaço propriamente dito irrompendo em um novo tipo de energia como energia. Assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente. A matriz é a realidade em si mesma. Todas as possibilidades sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. Subtítulo em destaque: A força antes do começo. Os antigos escritos da Índia, chamados Vedas, fazem parte do rol das mais antigas escrituras conhecidas. Alguns estudiosos chegando a acreditar que a coleção possa datar de 7.000 anos. Em um dos seus mais conhecidos textos, o Rig Veda, existe a descrição de uma força que fundamenta a criação, a origem da formação de todas as coisas, a força que existia antes do começo. Essa energia, denominada Brahma, é identificada como o não nascido, aquele que em todas as coisas permanecem. Mais adiante, o texto torna claro que todas as coisas existem porque o Uno se manifesta como muitos, o informe que se coloca de muitas formas. Usando outra linguagem, poderíamos pensar na matriz divina precisamente da mesma maneira, como sendo uma força anterior a todas as outras forças. E o recipiente, que contém o universo como um modelo para tudo o que acontece no mundo físico. Como é a substância do universo, fundamenta o raciocínio de que existiu desde o começo da criação. Sendo esse o caso,
A questão que vem a bailar é: por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz? Essa excelente pergunta é a que sempre faço em todas as oportunidades que surgem. Os cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo a pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai ocorrer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou de passar desapercebido algo tão importante como o campo da energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para os equipamentos e tecnologia. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil. É a forma que a resposta toma normalmente. Ainda que isso possa ser verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos 100 anos, tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou éter, ou rede de criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-la, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo o que experimentamos e criamos. Ela retém o segredo dos mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como a resposta às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas neste mundo. Subtítulo em destaque: 3 experimentos que mudam tudo. A história verá o último século como o da descoberta, como o século de uma revolução científica. Pode-se argumentar com alguma razão que as descobertas mais importantes, que ficaram sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorrerão ao longo dos últimos 100 anos. Das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, em 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA de Watson e Crick, até a tecnologia da miniaturização da eletrônica de microcomputadores. O século XX foi um dos séculos sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos. Ainda que elas tenham aberto a porta para as novas possibilidades, ainda não somos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa em nossa vida? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar que o século XXI como um período destinado a dar significado às novas descobertas. Muitos cientistas, professores e pessoas importantes de hoje em dia estão engajados nesse processo. Ainda que a distância de um campo de energia universal tenha sido teorizada, visualizada, descrita em muitos textos e imaginada durante um bom tempo, apenas recentemente foram feitos experimentos provando de uma vez por todas que a matriz existe. Entre 1993 e 2000, uma série de experimentos sem precedentes demonstrou a existência de um campo subjacente de energia banhando o universo. Para fins deste livro,
escolhi 3 que ilustram de maneira clara o tipo de estudo que redefine nossa ideia de realidade. Enfatizo que esses experimentos são apenas representativos, pois existem outros relatados como resultados semelhantes e aparentemente em bases diárias. Ainda que tais estudos sejam fascinantes, o que realmente me interessa é o pensamento por trás de cada investigação. Por exemplo, quando os cientistas projetam experimentos para determinar a relação entre o DNA humano e a matéria física, podemos ficar absolutamente seguros de que uma importante mudança de paradigmas está prestes a ocorrer. Digo isso porque antes desses experimentos provarem que tal relação existia, a crença comum era de que a de todas as coisas do mundo eram separadas umas das outras. Assim como ouvíamos os cientistas da velha escola afirmar claramente que se algo não pudesse ser medido, era porque esse algo não existia. De maneira semelhante, antes da publicação dos experimentos a seguir, acreditava-se que se duas coisas estão fisicamente separadas, uma não exerce efeito sobre a outra. Não existiria a menor conexão entre elas. Mas essas convicções mudaram nos últimos anos do século. Foi nessa época que o biologista quântico Vladimir Poponin relatou a pesquisa que ele e seus colegas, incluindo Peter Garyaev, estavam fazendo na Rússia Academic Science. Em um artigo que apareceu nos Estados Unidos em 1995, os dois cientistas descreveram uma série de experimentos indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico por meio do que eles acreditavam ser um novo campo de energia, um campo que unia o DNA ao mundo físico. Minha impressão é que o campo com que eles acabaram trabalhando não era realmente novo, no sentido mais verdadeiro da palavra. O mais provável é que esse campo sempre tinha existido, simplesmente nunca tendo sido reconhecido pelo fato de ser uma forma de energia para o qual ainda não existia equipamentos adequados de medição. O Dr. Poponin visitava uma instituição norte-americana quando esses experimentos foram repetidos e publicados. O quanto esse estudo de O DNA Phantom Effect nos diz acerca do nosso mundo talvez esteja mais bem resumido nas próprias palavras de Poponin. Na introdução do seu relatório ele diz: acreditamos que essa descoberta tenha uma enorme importância para a explicação e a compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a fenômenos de energia sutis, inclusive de muitos fenômenos de curas alternativas observadas. Mas, afinal, o que realmente Poponin está nos dizendo aqui? O experimento descreve um efeito ilusório, e o que esse efeito nos conta a respeito de nossa relação com o mundo, com nosso semelhante e com o universo além de nós, é totalmente voltado para nós e para o nosso DNA. Subtítulo em destaque: Experimento número 1. Poponin e Garyaev projetaram seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, fótons, a matéria quântica de que o nosso mundo é feito.
Primeiramente, eles removeram todo o ar de um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo o vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo permite a ideia de que o recipiente onde ele existia está vazio. Mas, mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam de alguma coisa permanecia dentro dele: os fótons. Usando equipamento de engenharia e de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. Queriam determinar se as partículas de luz estavam espalhadas por toda parte, se tinham aderido às laterais do vidro ou se talvez tinham ficado aglomeradas em uma pilha no fundo do recipiente. O que eles encontraram não causou surpresa alguma logo de início. Os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Em outras palavras, as partículas estavam em todo o interior do recipiente, precisamente como Poponin e sua equipe esperava que elas estivessem. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipe havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de maneira diferente na presença do material vivo. O DNA estava irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, como se estivessem imprimindo padrões regulares a eles por meio de uma força invisível. Isso é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Apesar de a experiência ter sido conduzida em ambiente controlado, a observação do DNA, essa substância que nos constitui, possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ele exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo que tem no nosso mundo. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Havia razões de sobra para os cientistas que participavam do experimento acreditarem que as partículas de luz voltariam a ser vistas naquele estado inicial de espalhamento por todo o tubo. Depois do experimento de Michelson e Morley, descrito no capítulo 1, nada na literatura tradicional sugeria que qualquer outra coisa pudesse ocorrer. Entretanto, em vez disso, os cientistas presenciaram uma ocorrência muito diferente. Os fótons permaneceram ordenados exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Em suas próprias palavras, Poponin descreveu a luz como exibindo um comportamento surpreendentemente contraintuitivo. Depois de verificarem os instrumentos e os resultados, Poponin e seus colegas enfrentaram a tarefa de achar alguma explicação para o que tinham acabado de observar. Uma vez que o DNA tinha sido removido do tubo, o que poderia estar afetando as partículas de luz? Será que o DNA deixava alguma coisa para trás? Alguma força residual? Com o poder da união depois da remoção da matéria física? Ou será que algum fenômeno ainda mais misterioso estava acontecendo? Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo, com alguma intensidade além da nossa capacidade de detecção, ainda que estivessem fisicamente separados
e não ocupassem mais o mesmo tubo? Em seu relatório, Poponin escreveu que ele e seus pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese de trabalho de que alguma estrutura nova no campo fora excitada. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, o fenômeno foi denominado efeito do DNA fantasma. A nova estrutura de campo de Poponin aparentava ser surpreendentemente semelhante à matriz que Max Planck havia identificado 50 anos antes, juntamente com os efeitos sugeridos pelas antigas tradições. Resumo do experimento 1. Esse experimento tem importância por vários motivos. Talvez o mais óbvio deles seja o fato de nos mostrar claramente que existe uma relação direta entre o DNA e a energia da qual o mundo é feito. Dentre as muitas conclusões que podemos tirar dessa poderosa demonstração, duas são garantidas. Como resultado da experiência sob o estrito controle de condições laboratoriais, talvez pela primeira vez, surgiram provas das poderosas relações que as antigas tradições já consideravam sagradas há muitos séculos. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz, a essência do nosso mundo. Assim como nossas mais prezadas tradições e textos espirituais já nos informavam há tanto tempo, o experimento validou o fato de exercermos o efeito direto sobre o mundo que nos cerca. Muito além da autoilusão e de animismos da nova era, trata-se de um impacto real. O efeito do DNA fantasma nos mostra que, sob as condições certas e usando o equipamento adequado, essa relação pode ser documentada. Examinaremos novamente esse experimento na última parte deste livro. Embora esse experimento se sobressaia por si próprio como uma demonstração revolucionária e explícita da conexão entre a vida e a matéria, é dentro do contexto de dois experimentos descritos a seguir que o efeito do DNA fantasma assume a sua maior significação. Subtítulo em destaque: Experimento número 2. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvida, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Durante a década de 1990, cientistas trabalhando para o Exército dos Estados Unidos investigaram se nossas sensações continuavam tendo o poder de afetar células vivas, especificamente o DNA, nos casos de essas células não fazerem mais parte do corpo. Em outras palavras, as emoções ainda exercem efeito positivo ou negativo sobre as amostras de tecidos retirados do corpo? A sabedoria convencional tenderia a presumir que não. Por que deveríamos ter essa expectativa? Lembremos-nos mais uma vez do experimento de Michelson e Morley, de 1887, cujos resultados acreditávamos que iriam demonstrar a inexistência de algo lá fora, capaz de conectar qualquer coisa do mundo com qualquer outra coisa. Segundo uma linha tradicional de pensamento, uma vez que tecidos, pele, órgãos e ossos são removidos de uma pessoa, qualquer conexão com o corpo com essas partes não deveria mais existir. Entretanto, a experiência nos demonstrou
que algo muito diferente na verdade acontecia. Em um estudo de 1993, conforme publicado na Journal Advances, o exército executou experimentos para determinar precisamente se a conexão de emoção com o DNA continua depois de uma separação. E caso continue, até que distância? Os pesquisadores começaram a reunir DNA e um esfregaço de tecido do interior da boca de um voluntário. A amostra foi isolada e levada para outra sala no mesmo edifício. E então eles começaram a investigar o fenômeno que a ciência moderna afirmava que não deveria existir. Em uma câmara especialmente projetada, o DNA foi medido eletricamente para verificar se ele respondia às emoções da pessoa de onde ele tinha sido retirado. O doador, confinado em uma sala distante dali a várias dezenas de metros. Na sala estavam sendo mostradas ao doador diversas imagens de vídeo. A exibição dos vídeos tinha sido montada tensionando despertar emoções no espectador e incluía filmagens de cenas de guerra, imagens eróticas e comédias. O que se desejava era que o doador experimentasse um espectro de emoções reais durante um breve período. Enquanto isso acontecia, a resposta de seu DNA era medida em outra sala. Observou-se que quando o doador passava por altos e baixos emocionais, suas células e seu DNA mostravam uma poderosa resposta elétrica no mesmo instante. Apesar de a distância entre o doador e as amostras ser de dezenas de metros, o DNA agia como se estivesse fisicamente conectado ao corpo dele. A pergunta é: por quê? Esse experimento tem uma nota no rodapé que eu gostaria de evidenciar. Durante os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e ao World Trade Center, nos Estados Unidos, eu estava viajando para a Austrália para divulgar um livro. Quando voltei a Los Angeles, tive a sensação nítida de estar de volta a um país diferente daquele que eu deixara. Havia apenas 10 dias. Ninguém estava viajando. Os aeroportos e estacionamentos estavam vazios. O mundo tinha se transformado enormemente. Eu tinha programado fazer uma palestra em Los Angeles logo depois do meu regresso. E ainda que tudo indicasse que poucas pessoas estariam presentes, os anfitriões tomaram a decisão de manter a programação original. Quando as apresentações começaram, concretizaram-se os receios dos promotores de evento. Apenas meia dúzia de ouvintes tinha comparecido. Quando cientistas e autores começaram suas palestras, era como se estivessem palestrando um para o outro. Eu tinha acabado de dar a minha contribuição sobre a natureza interligada de todas as coisas, concluindo a apresentação do experimento do exército, esse que descrevo acima. Durante o jantar daquela noite, um colega palestrante me procurou, agradeceu-me pela minha apresentação e me informou que tinha participado do estudo que eu havia relatado na minha palestra. Para ser exato, tratava-se do Dr. Clive Baxter, que havia projetado o experimento para o Exército como parte de um projeto em andamento. Seu trabalho pioneiro, dizendo respeito aos efeitos das interações humanas sobre as plantas, tinha levado a experimentos com finalidades militares. O que o Dr. Baxter disse em seguida
é o motivo pelo qual conto essa história aqui. O exército interrompeu os experimentos quando o doador e o DNA estavam ainda no mesmo edifício, separados por uma distância de apenas dezenas de metros. Entretanto, em prosseguimento àqueles estudos iniciais, o Dr. Baxter descreveu como ele e sua equipe continuaram as investigações a distâncias ainda maiores. Certa vez, a distância entre o doador e suas células chegou a 563 quilômetros. Além disso, a marcação do tempo transcorrido entre a sensação do doador e a resposta da célula foi feita por um relógio atômico localizado no Colorado. Cada vez que o experimento foi executado, nem um segundo se passou entre a emoção e a resposta da célula. O efeito foi simultâneo e a marcação do tempo transcorrido foi igual a zero. Independentemente das células estarem no mesmo quarto ou separadas por centenas de quilômetros, os resultados foram os mesmos. O DNA do doador reagia como se ainda estivesse conectado de alguma forma ao corpo do doador. Todas as vezes em que o doador experimentava uma emoção. Por mais fantasmagórico que isso possa nos parecer a princípio, consideremos que se existisse um campo quântico unindo toda a matéria, tudo deve estar e continuar interligado. Ou, como expõe de modo tão eloquente o Dr. Jeffrey Thompson, colega de Clive Baxter, não há um lugar específico onde realmente um corpo comece ou onde ele termine. Resumo do experimento número 2. As implicações desse experimento são vastas e, até certo ponto, estonteantes. Se não podemos separar as pessoas de partes de seu corpo, isso significa que quando um órgão vivo é eficientemente transplantado para outro ser humano, ambos os indivíduos permanecem conectados um ao outro de alguma maneira? Em um dia qualquer de nossa vida, entramos em contato com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas. E muitas vezes esse contato é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios de seu DNA permanecem conosco sob a forma de células da pele que ela deixa de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas de nossas células também passam para outra pessoa. Será que isso significa que continuamos ligados às pessoas que tocamos desde que o DNA das células compartilhadas esteja vivo? E se assim for, até que ponto nossa conexão permanece e qual a profundidade dessa ligação? A resposta a essas perguntas é: sim, aparentemente essa ligação existe. Entretanto, a qualidade dessa conexão parece ser determinada pela intensidade da consciência que nós temos de sua existência. Todas essas possibilidades ilustram a magnitude do que essa experiência está nos mostrando. Ao mesmo tempo, também lança uma fundação para alguma coisa mais profunda. Se o doador ou a doadora experimenta emoções corporais e se o DNA responde a essas emoções, algo deve estar viajando de uma para outro, de maneira a possibilitar que a emoção saia de um lugar e chegue a outro, não é mesmo? Talvez sim, ou talvez não. Esse experimento
pode estar nos mostrando algo mais, uma poderosa ideia, tão simples que poderia passar desapercebida facilmente. Talvez as emoções do doador não precisem de maneira nenhuma viajar. Talvez a energia não precise viajar do doador para uma localização distante para exercer seu efeito. As emoções da pessoa já estavam no DNA e em vários outros lugares, por sinal, no instante em que foram criadas. Essa menção é feita aqui, tendo em vista plantar a semente da surpreendente possibilidade a ser examinada com merecida atenção no capítulo 3. A conclusão, a razão pela qual escolhi compartilhar este experimento é simplesmente a seguinte: a conexão entre o DNA e o doador, seja ela qual for, exige a existência de algo fazendo a união de um ao outro. O experimento sugere 4 coisas. Número 1. Existe uma forma de energia entre os tecidos vivos que não era reconhecida no passado. Número 2. As células e o DNA se comunicam por meio desse campo de energia. Número 3. A emoção humana exerce influência direta sobre o DNA vivo. Número 4. A separação pela distância aparentemente não é importante para os efeitos observados. Subtítulo em destaque: Experimento número 3. Conquanto o efeito da emoção humana sobre a saúde e o sistema imunológico do corpo já seja aceito há anos pelas tradições espirituais no mundo inteiro, raramente tal efeito foi documentado de maneira que pudesse ter utilidade para as pessoas comuns. Em 1991, foi formada uma organização chamada Institute HeartMath, cujo propósito era explorar o poder dos sentimentos humanos sobre o corpo, bem como o papel que essas emoções poderiam desempenhar no mundo. Especificamente, o HeartMath escolheu lançar o foco de sua pesquisa sobre o corpo em um lugar que parecia ser a origem das emoções e sentimentos: o coração humano. O trabalho pioneiro de seus pesquisadores foi amplamente publicado em jornais de prestígios e citados em artigos científicos. Uma das descobertas mais significativas relatadas pelo HeartMath foi sua documentação sobre o campo de energia de forma ovalada que circunda o coração e se estende para além do corpo. Esse campo de energia eletromagnética existe em uma configuração chamada torus, com um diâmetro de 1,5 e 2,4 metros. Veja a figura número 2. Observação: deixarei a figura no Telegram. Continuação da narrativa. Apesar de o campo do coração não ser a aura do corpo ou a prana, descrito nas antigas tradições sânscritas, pode muito bem ser uma expressão de energia que começa nessa área. Com base no reconhecimento de tal campo, os pesquisadores do HeartMath se perguntaram se poderia existir outro tipo de energia ainda mais descobridor viajando dentro desse campo conhecido. Para testar a teoria, decidiram examinar os efeitos das emoções humanas sobre o DNA, a própria essência da vida.
Os experimentos foram levados a cabo entre 1992 e 1995 e começaram isolando o DNA humano em um becker de vidro e expondo-o a seguir a uma forma poderosa de emoção conhecida como emoção coerente. De acordo com os pesquisadores principais Glenn Wren e Rollin McGrath, o estado psicológico pode ser criado intencionalmente mediante o uso de técnicas de autogerenciamento mental e emocional, especialmente projetadas, que implicam na quietude intencional da mente, na mudança da consciência para a área do coração e na focalização de emoções positivas. Eles realizaram vários testes abrangendo até 5 pessoas treinadas na aplicação de emoções articuladas de forma coerente. Mediante técnicas especiais para análise do DNA, tanto química como visualmente, os pesquisadores eram capazes de detectar as mudanças que acontecessem. Os resultados foram irrefutáveis e as implicações inequívocas. A conclusão foi: as emoções humanas mudaram a forma do DNA, sem contato físico e sem tomar outra providência, além de simplesmente despertar sentimentos bem definidos em seu corpo. Os participantes foram capazes de influenciar as moléculas de DNA no Becker. No primeiro experimento, que inclui apenas uma pessoa, os efeitos foram produzidos pela combinação de intenção direcionada, amor incondicional e linguagem figurativa específica da molécula de DNA. Nas palavras de um dos pesquisadores, esses experimentos revelaram que intenções diferentes produziram efeitos diferentes na molécula de DNA e fizeram com que ela se enrolasse ou se desenrolasse. Claramente, as implicações estão além de qualquer coisa que tenha sido levada em conta na teoria científica tradicional até o momento. Fomos condicionados a acreditar que o estado do DNA em nosso corpo é imutável. O pensamento contemporâneo acredita que esse estado é uma quantidade fixa. Conseguimos o que temos condições de conseguir quando nascemos, e exceção feita ao consumo de drogas, produtos químicos e campos elétricos. Nosso DNA não mudará em resposta a qualquer outra coisa que façamos no transcurso da vida. Mas o experimento nos mostrou que nada poderia estar mais distante da verdade. Subtítulo em destaque: A tecnologia interior para mudar o mundo. O que os experimentos descritos estão nos dizendo sobre nossa relação com o mundo? O denominador comum dos três é que eles implicam no uso do DNA humano. Não existe absolutamente nada no conhecimento tradicional nos levando a acreditar que o material da vida de nosso corpo seja capaz de produzir um efeito no mundo exterior. Nem há nada sugerindo que a emoção humana possa de alguma maneira afetar o DNA enquanto se encontra dentro do corpo do seu dono, muito menos quando está a centenas de quilômetros de distância. Ainda assim, tal efeito foi precisamente o que ficou demonstrado pelos experimentos feitos. É interessante quando pensamos em cada experimento separadamente, sem considerar a execução dos outros.
Cada um nos mostra alguma coisa que aparenta ser uma anomalia além dos limites do pensamento convencional, e alguns resultados podem ser ainda mais surpreendentes. Sem um contexto mais amplo, podemos ser tentados a colocar os experimentos na categoria das coisas para dar uma olhada um outro dia. Daqui muito tempo. Mas quando consideramos os 3 experimentos ao mesmo tempo, nada menos do que um abalador paradigma vem à tona. Eles começam a nos contar uma história. Quando olhamos para cada experimento como parte de um quebra-cabeça maior, a história do experimento nos impacta como a súbita compreensão visual de um desenho de Escher. Olhemos, portanto, um pouco mais profundamente. No primeiro experimento, Poponin nos mostrou que o DNA humano exercia um efeito direto sobre a vibração da luz. No segundo, o experimento militar, vimos que não importava se estávamos ou não na mesma sala que nosso DNA, ou separados por uma distância de centenas de quilômetros. Ainda assim, estávamos conectados às suas moléculas. O efeito era o mesmo. No terceiro experimento, os pesquisadores do HeartMath mostraram que a emoção humana tem efeito direto no DNA e que esse último impacta diretamente a matéria que constitui o mundo. Esse é o começo de uma tecnologia interior, que faz muito mais do que simplesmente nos dizer que podemos exercer um efeito sobre nosso corpo. Essa tecnologia nos mostra que esse efeito existe e que ele funciona. Todos esses experimentos sugerem 2 conclusões semelhantes, que são o ponto crucial deste livro. Número 1. Existe algo lá fora, a matriz de uma energia que conecta qualquer coisa com todo o restante do universo. Esse campo conectivo explica os resultados inesperados dos experimentos. Número 2. O DNA do nosso corpo nos franqueia o acesso à energia que conecta todo o universo, e a emoção é a chave para podermos usufruir desse campo. Além disso, os experimentos nos mostram que nossa conexão a tal campo é a essência de nossa existência. Se compreendermos como ele funciona e como nos ligamos a ele, teremos em mãos tudo o que precisamos para aplicar o que sabemos sobre esse campo em nossa vida. Convidamos o leitor a meditar sobre o significado desses resultados e conclusões em sua vida. Quais problemas não podem ser resolvidos? Qual doença não pode ser curada? E qual condição não pode ser melhorada se formos capazes de usufruir dessa força e de alterar o modelo quântico de onde todas as coisas são provenientes? Esse modelo é o campo de energia não reconhecido no passado e que Max Planck denominou como sendo a mente consciente e inteligente. Subtítulo em destaque: A Matriz Divina. Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada conhecido no passado. E foi por esse motivo que os cientistas levaram tanto tempo para descobri-la. Conhecida como energia sutil, ela simplesmente não funciona de maneira que um campo elétrico convencional típico funciona. Em vez disso,
ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação, o mesmo que denomino de matriz divina. Observação. Nesta parte do livro, o autor passa uma imagem como figura número 3. Também deixarei ela lá no Telegram para o ouvinte poder acessá-la. Continuação da narrativa. Dentre muitas definições possíveis para a matriz divina, talvez a mais simples seja pensá-la como sendo formada de 3 coisas básicas. Número 1. É o receptáculo dentro do qual existe o universo. Número 2. É a ponte entre nosso mundo interior e o exterior. E número 3. É o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, emoções e crenças. Existem mais 3 atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em toda parte, todo o tempo. Ela já existe. Contrariamente à irradiação da TV ou da radioemissora, que deve ser criada em determinado lugar e ser transmitida para um outro lugar, esse campo se aparenta estar presente em toda a parte. Em segundo lugar, aparentemente este campo surgiu juntamente com a criação do universo, com o Big Bang, ou seja lá o que tenhamos escolhido chamar de o princípio. Obviamente, ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes, mas os físicos acreditam que essa enorme liberação de energia lançadora no universo, no campo da existência, foi o próprio ato da criação do espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Rig Veda nos sugere, antes do começo, nem ao menos o nada existia. Não havia o ar ainda, nem nenhum firmamento. Como a existência do nada explodiu de alguma coisa, o espaço, o que ficava entre o nada, nasceu. Podemos conceber a Divina Matriz como um eco desse momento em que o tempo surgiu, como um elo feito de tempo e espaço, nos conectando à criação de todas as coisas. É a natureza dessa conexão sempre presente que possibilita a não localidade das coisas que existem dentro da matriz. A terceira característica deste campo, talvez aquela que o torna tão significativo para a nossa vida, é a sua aparente inteligência. Em outras palavras, o campo responde ao poder das emoções humanas. Na linguagem dos outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco. Inscritas nas paredes do templo, confinadas em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecidas na vida das pessoas, as instruções nos dizem como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas pelos que vieram antes de nós. Nossos ancestrais tentaram nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e maiores sonhos. Somente agora, aproximadamente 5.000 anos depois que a primeira dessas instruções foi registrada, a linguagem da ciência redescobriu as mesmas relações entre nosso mundo e nós mesmos. A energia descoberta nesses experimentos e teorizada por outros é tão nova
que falta ainda aos cientistas concordar sobre um único termo para descrevê-la. Portanto, existem muitos nomes diferentes que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. Por exemplo, Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apollo, batizou-a de A Mente da Natureza. O físico e coautor da teoria de supercordas, Michio Kaku, descreveu essa energia como o holograma quântico. Conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita ser responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo palavras semelhantes, em textos criados milhares de anos antes da física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnósticos que datam do século IV também usaram a palavra mente para descrever essa força, dizendo como, do poder do silêncio, surgiu um grande poder, a mente do universo, que dirige todas as coisas. Por mais diferentes que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva, que é o tecido da nossa realidade. É a essa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX. Como foram quando pronunciadas há tantos anos. Planck disse: na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, os estudos da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão deste capítulo nos mostram que a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real, ele existe independentemente de uma designação adequada ou de uma lei da física que explique seu funcionamento. Ele se encontra aqui, neste exato momento, existe tanto quanto eu e você. É o universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca. A ponte quântica entre tudo o que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. A mesma matriz da energia que explica por que os 3 experimentos funcionaram daquela forma também demonstra que os sentimentos positivos e que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós. Contudo, a nossa ligação à matriz de toda a matéria vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda a matéria existe dentro do mesmo invólucro da realidade, do pássaro voando no céu. As partículas cósmicas que passam através do nosso corpo e casa, como se fossem espaço vazio. É a matriz divina. E o que preenche o vazio entre você, leitor, e as palavras desta página? É aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre a matriz e quando nos perguntamos sobre sua localização
podemos ficar tranquilos que onde quer que o espaço exista, também estará presente essa energia sutil. Subtítulo em destaque: o que tudo isso significa, afinal? Como um grande segredo do qual todos suspeitam, mas raramente é alvo de conversas. Pela matriz divina, estamos todos conectados do modo mais íntimo que possamos imaginar. Mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e onde a realidade nasce e de nos envolvermos tão profundamente com nosso mundo e com a vida de outras pessoas? Se verdadeiramente formos mais do que simples observadores casuais de nossa vida e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto poderemos crescer mais? Os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer um já criado por máquinas de laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física, pelo menos não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Quantas vezes telefonamos para alguém só para descobrir que essa pessoa já estava na linha quando tiramos o telefone do gancho? Ou quantas vezes discamos um número e depois descobrimos que a linha estava ocupada porque a mesma pessoa com quem queríamos falar estava ligando para falar conosco? Em quantas ocasiões nos encontramos nos divertindo com amigos em uma rua movimentada, em um shopping ou no aeroporto, e somos assaltados pela estranha sensação de que já estivemos naquele lugar antes, ou com aquelas pessoas anteriormente, fazendo exatamente o que estamos fazendo naquele momento? Ainda que esses exemplos simples gerem comentários divertidos, eles são mais do que circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem. Em tais momentos de conectividade e déjà vu, nos encontramos espontaneamente transcendendo os limites impostos pelas leis da física. Nesses breves instantes, somos lembrados de que provavelmente existe mais sobre o universo e sobre nós do que possamos conscientemente conhecer. Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais do que simples observadores neste mundo. O segredo para nos experimentarmos neste sentido é criar essas experiências intencionalmente. É ter percepções transcendentais quando já desejarmos, em vez de apenas quando elas parecem acontecer. Com exceção de poucas pessoas com dotes especiais, aparentemente existem boas razões para não podermos estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos mais rapidamente do que permitem as leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Dedicamos a próxima sessão do livro ao enfoque deste tema. Somos criadores, e mais do que isso ainda, somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina, participamos da constante mudança que dá significado à vida. A questão que se coloca diz menos respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos e refere-se mais à definição de como poderemos criar de forma intencional.
Fim do capítulo 2.